dizer. Eterno Elohim, fala conosco nessa noite, no início deste Shabbat, manifestando a vossa Shekinah, a vossa glória sobre as nossas vidas. Tome o pregador desta noite nas tuas mãos, e que a sua boca fale da tua Dvar Elohim para os nossos corações. Choramos gratos. Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Vou tirar outra. Peraí. Pronto. Vai registrar, né? Então, meus amados, acabamos de louvar nessa hora. Subiremos ao monte do Senhor. E como que a gente sobe ao monte do Senhor? Alguém sabe me dizer? É só no monte literal? Como a gente sobe ao monte do Senhor? Orando. Então, aprove o Eterno nessa noite a falar sobre a oração. O Espírito falou comigo: orai sem cessar. Sem cessar. Todo mundo sabe, eu falei, Senhor, mas todo mundo sabe que tem que orar, não sabe? Sabe. Mas muitas das vezes não fazemos, como muitas outras coisas. Sabemos que temos que fazer e muitas das vezes não fazemos. Então o Senhor quer falar um pouquinho nessa noite a respeito da oração sem cessar. Então abram comigo, lá na Brit Hadashah, Nova Aliança, em 1 Tessalonicenses, a carta, no capítulo 5, versículo 17. Que é muito grande, né? Que diz exatamente isso. 5,17. Na versão Almeida, fala orai sem cessar. E na versão judaica fala orem com regularidade. Que quer dizer a mesma coisa, né? Se nós vamos aqui nos avaliar, eu não vou perguntar para ninguém, obviamente, mas respondam para si mesmo. Eu oro com regularidade. Regularidade é algo que você faz constantemente. Ou seja, todos os dias, né? Então o Eterno quer, o Espírito do Senhor quer falar um pouco sobre isso. E Ele nos manda orar sem cessar. Nós vamos ler as referências, né, desse versículo. E a primeira é lá em Lucas, capítulo 18, a partir do 1, também da Nova Aliança. No Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18 nos adverte que a oração é para não desanimar, a gente não desanimar na oração. Acompanhem comigo, a partir do 1 até o versículo 8, que diz assim: então Yeshua contou aos discípulos uma parábola, para lhe mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, é bastante comum a gente desanimar de orar, por muitos motivos. Continuando. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. Preste atenção. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo:
faça justiça contra o homem que está tentando me arruinar. Por muito tempo, esse juiz se recusou, porém, finalmente disse a si mesmo: não temo a Deus e nem respeito as pessoas, mas, pelo fato de essa viúva ser tão importuna, farei que ela receba justiça. De outro modo, ela continuará vindo e me importunando até me esgotar. Então o Eterno, o Yeshua, comentou: reparem no que diz esse juiz corrupto. Apesar de ser um juiz corrupto, Deus não fará justiça ao povo escolhido que clama a Ele dia e noite? Ele continuará à espera? Eu digo que Ele lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança, encontrará fé na terra? Então, esse juiz, mesmo sendo um juiz injusto, julgou a causa daquela viúva. Que dirá o nosso Deus se nós clamarmos e não desanimarmos de orar? Prosseguindo no mesmo livro de Lucas, agora no capítulo 21, no verso 35. Vamos orar para ter forças. Sim, forças não físicas, mas espirituais. Versículo 35, que diz assim: porque Ele virá sobre todos os que vivem na terra, na face de toda a terra, não importa onde vivam, em todo o mundo. Ele virá quem? Yeshua. Fiquem alertas, atentos, e orem sempre, para que tenham a força e escapem de todas as coisas que acontecerão e fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, para você não ficar caído no meio das adversidades, no meio das tribulações, no meio do caminho. Então, ore para ter forças. Então, primeiro, para não desanimar e para ter forças. Continuando, agora lá no livro de Efésios, capítulo 6, muito conhecido de todos, que fala sobre a armadura de Deus sobre nós, que nós devemos nos revestir dessa armadura. Uma coisa muito interessante é que a oração, ela é um selo enquanto nos vestimos da armadura de Deus. O que é o selo? O selo serve para quê? Isso foi um entendimento que o Senhor me deu. Para que serve o selo? Numa carta, em algo, para que serve? O selo geralmente é algo também municipal, né? Assim, o tipo de selo é que agora a gente quase não vê carta, né? A gente está meio esquecido, né? Mas é isso, é para ali, ó, endereçar algo de muita importância dentro de um lugar, né? Aquele selo, ele tem um objetivo. Tanto que não é a gente que coloca o selo, é o correio, não é? Não pode ser qualquer selo. Então a oração, ela é um selo, enquanto a gente se reveste dessa armadura. Aí vamos lembrar o que são essa armadura de Deus? Efésios 6, a partir do 13 até o 18, que diz assim: por isso, usem todas as peças do equipamento, ou armadura de guerra, concedido por Deus. Então essa armadura, ela vem de Deus, e a gente tem que se vestir dela como um soldado, que não pode estar desarmado, não pode estar sem as suas vestes de soldado. Para quê? Quando o dia mau vier, porque o dia mau vem
sobre todos, como diz a palavra, e tem um dia bom e tem um dia mau. Quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. Então, quando a gente não está vestido dessa armadura, a gente não suporta o dia mau. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé, como um soldado que venceu na guerra. Assim, resistam, usem o cinto da verdade preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom, anunciando a palavra, e sempre usem o escudo da confiança, ou seja, da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha que poderosa é a fé. Ela apaga as setas inflamadas de Satã. Tomem o elmo da libertação, que é o capacete, com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus, de Elohim. E no 18 fala: enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. Então é necessário selar com oração, se revestindo e orando e sendo persistente. Continuando, agora no livro de Colossenses, aí pertinho, Filipenses, Colossenses, a carta aos Colossos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do 2, que diz assim, que nós devemos insistir, como eu acabei de falar, perseverar na oração, de que forma? Com gratidão, com ações de graça, sempre agradecendo, e com objetivos de intercessão, orar em favor de outras pessoas, porque a gente tem tendência de orar muito por nós mesmos, não é verdade? Mas um dos objetivos também, não quer dizer que a gente não possa orar por nós, é claro, mas um dos objetivos da oração é interceder. Então vamos lá, Colossenses 4, a partir do 2 até o 4, que diz assim: insistam na oração, não desiste, permanecendo alertas e sendo agradecidos, com gratidão. Incluam orações também por nós, é Paulo falando, Paulo e Timóteo, para que Deus abra uma porta para o anúncio da mensagem a respeito do segredo do Mashiach. Por isso estou na prisão, eles estavam aprisionados. E orem para que eu possa falar como devo, para tornar a mensagem clara. Então é a parte de interceder pela liderança, pela congregação, pela família, por todos. Então esse objetivo não pode ser esquecido. Intercessão. E vamos ao próximo. Quinto, orar para se manter alerta e sóbrio. A palavra de Deus fala que aqueles que se embebedam de noite, mas nós devemos ser sóbrios. Então vamos lá, 1 Pedro 4, 7, ou seja, estar alerta, estar atento. 1 Pedro, é muito comum e mais fácil a gente ficar desatento, mas o Senhor quer que estejamos atentos. 1 Pedro 4, 7, que diz assim: o cumprimento do objetivo de todas as coisas está próximo.
Qual é o objetivo de todas as coisas? A vinda do Mashiach. Portanto, mantenham-se alertas e tenham autocontrole para poderem orar. Vou repetir. Mantenham-se alertas e tenham autocontrole para poderem orar, porque o cumprimento de todas as coisas está próximo. Então, o que a gente pode concluir com esse versículo? Quem não ora está desatento totalmente à vinda do Mashiach. Por quê? Você não está tendo comunhão, que é outra coisa que a oração traz. Ela traz comunhão com o Espírito de Deus. Por quê? Ele é nosso amigo. E eu sempre ensino isso para minha filha. Aquele que é amigo é aquele que você conversa, que você conta suas coisas íntimas, que você está sempre em comunhão. Para você ter comunhão e intimidade com o Senhor, você tem que orar. Então, aquele que não ora está desatento, não está alerta e não está percebido do objetivo principal, que é a volta do Mashiach. E sexto, lá em Mateus, que claro, não tem como a gente não falar, que é a oração que Yeshua nos ensinou. Ela é a base da nossa oração. E que base é essa? Todos nós sabemos, mas precisamos relembrar. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, o conhecido Pai Nosso. Claro, aqui não vai querer. Então, e essa oração, esse padrão de oração, ele nos mostra muitas coisas. E lá no versículo 5, primeira coisa é, a oração não é para ser vista. A oração é no secreto. Entendam isso. A oração é no secreto. A oração não é para ser feita vãs repetições, rezas. Tem um padrão? Tem. Mas é uma oração que tem que vir de Kavaná, como o Kuroe sempre fala, no nosso coração. E tem uma ordem, um padrão que Yeshua nos ensinou. Então vamos ler lá comigo. Versículo 5. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, aqueles que falam, mas não cumprem. Eles gostam de orar em fé nas sinagogas, nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Então, esse tipo de oração, o Eterno não recebe. Pode ser a oração mais linda, mas o Eterno não recebe, porque é uma oração feita não de Kavaná. Sim, eu lhes asseguro que já receberam a sua recompensa, que no caso aqui é se mostrar. Mas, olha essa oração que é poderosa. Quando você orar, qual é o conselho? Vá para o seu quarto. Não quer dizer que seja só o quarto. Pode ser lá o cantinho lá do seu trabalho, onde fique só você, num lugar que fique mais calmo. Tem um lugar mais calminho na sua casa, no seu trabalho? É esse lugar aí. E quando orarem, mas quando você orar, versículo 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Então, não precisa ser visto por ninguém. Quem precisa estar vendo que você está orando, que você está fazendo, que isso e aquilo? Porque o teu Pai, o nosso Pai, Ele está vendo. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, são as vãs repetições, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Não, todo dia eu rezo, todo dia eu me apresento. Não sejam iguais a eles. Quem que está falando isso? Yeshua, é ele que está falando isso. Ele estava ensinando os discípulos.
e a sua santidade. Pai nosso que está no céu, que o teu nome seja mantido santo ou santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa oração é exaltar o Pai e a sua santidade. Segundo, pedir que a vontade dele, aquilo que já foi determinado por ele para nós, seja feita. Venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Porque ele determina primeiro lá e depois é aqui concretizado. Terceiro, pedir o alimento para o seu dia ou aquilo que você estiver necessitando, qualquer tipo de necessidade. Terceiro, dá-nos o alimento necessário para hoje. Versículo 12. Pedir perdão e perdoar. É o quarto ponto de toda oração. Perdoa-nos pelo que fizemos de errado, como perdoamos a quem nos fez também coisas erradas, ou a quem nós fomos devedores, né? Outra versão. Quinto ponto do padrão da oração que Yeshua ensinou: pedir proteção do maligno, do adversário. E não nos conduzas à provação severa ou à tentação, e mantém-nos a salvo do maligno. Sexto ponto, reconhecer a grandeza e a soberania do Eterno. De que forma? Porque o teu é o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Então esse é o padrão de oração que Yeshua nos ensinou, com todos os pontos que nós falamos aqui. Para que serve a oração? Para não desanimar, para ter força. Ela é o selo enquanto nos vestimos da armadura de Deus. Insistir na oração com gratidão e com o objetivo de intercessão, para se manter alerta e sóbrio, e oração no secreto sem repetições. Amém? E para finalizar, nós vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Que diz assim: são os últimos conselhos que o Eterno nos dá nesse início de Shabbat. 12. Alegrem-se em sua esperança, sejam pacientes ao passar por dificuldades e não se afastem da oração. Vou repetir, Romanos 12, 12. Alegrem-se em sua esperança, sejam pacientes ao passar por dificuldades e não se afastem da oração. Como falamos aqui, sem oração não temos comunhão com o Espírito de Deus e não estaremos atentos à volta do Mashiach, que é o objetivo principal. Amém, meus irmãos? Então, a gente possa parar para prestar atenção nisso. É muito fácil deixar de orar. Concorda comigo? É mais difícil perseverar na oração, como o Eterno quer que façamos. Porque senão, vem o desânimo, não ora. Vem a tribulação, não ora. E por aí vai. E isso, quem é que está agindo para não orarmos? Para não nos revestirmos da armadura de Deus, já que a oração é um selo, é o adversário. É a Satã que não quer que a gente ore e não se revista, consequentemente, da armadura de Deus. Amém? Então, que o Eterno nos ajude a perseverar na oração, orando sem cessar. Isso é orar sem cessar. Amém? Shabbat Shalom. Muito profundo
vamos efetuar a oração. E aquele e aquela que temem a Hashem, com certeza tem esta realidade na sua vida, porque as nossas vidas, elas têm que ser mantidas com base nas escrituras, nas orações. Na leitura da palavra, mas também nas orações, nas escrituras. E isso aí que faz a diferença no mundo, porque nós temos os mesmos problemas que o mundo tem. Todo mundo paga boleto, todo mundo recebe boleto, todo mundo tem que trabalhar, não é verdade? Então, o que faz a diferença é que nós lemos a palavra com o objetivo de nos alimentar dela, sabendo que ela é a palavra de Deus, é claro, Elohim, e nós oramos, fazemos as nossas rituais, conversamos com o nosso Deus. Então, nós temos uma importância e damos um significado muito grande às rituais. Enquanto ela estava pregando, no finalzinho agora, eu estava lembrando, né, eu sou muito saudosista, né? Os Arlim e a Ruta que sabem disso, né? E um louvor antigo dos vencedores por Cristo que fala muito sobre isso. É muito interessante. Quem sabe pode cantar comigo. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Tem alguém que sabe, né? Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E que Adonai, Bisperena, e Adonai Paveka, Bibolega, e Adonai Paveka, Via Seleta, Shalom. Que o Senhor te abençoe demais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yagá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom e Levidot. Até amanhã.
Se o Eterno se permitir, Israel Hashem.